Imagina a seguinte cena, você chegou na sua prova da segunda fase da OAB, abriu a prova e começou a ler. Aquela que é a última etapa que te separa da carteirinha vermelha. A última fase antes de você se tornar DOC e desbloquear a melhor fase da sua vida. E te dá um branco completo. Você não sabe qual é a peça, não sabe onde buscar a fundamentação, não sabe como responder às questões. Esse vídeo é um antídoto para todos esses problemas. Então fica comigo até o final que eu vou dizer exatamente o que você precisa fazer. Olá, meu baby, bem-vinda a mais um vídeo nesse canal. Aqui você aprende a fazer a última prova da OAB da sua vida. Então, se você está se preparando para o exame de ordem, não deixe de fazer a sua inscrição no botão que está aqui abaixo e ativar o sininho, porque só ativando o sininho você vai ter certeza que o YouTube vai te mandar um e-mail, vai te notificar cada vez que eu postar um vídeo super valioso para sua preparação. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar como colar na segunda fase da OAB. Mas antes que você, que é toda certinha, fique horrorizada com a minha petulância de tornar isso público, ou você, que é malandrinha, acha que vai aprender uma forma de passar na segunda fase sem ter que estudar, vá tirando seu cavalinho da chuva. Porque a forma que eu vou te ensinar de colar nesse vídeo é 100% lícita. Quer dizer que tudo que você vai aprender aqui é 100% permitido pelo edital. Antes de nós entrarmos nas 4 regrinhas de como colar na segunda fase da OAB, abre parênteses, de modo 100% lícito e legítimo, eu já quero pedir para você, que é antiga, que é velha de guerra aqui no canal, deixar o like da confiança, porque você sabe que o conteúdo vai ser bom. E se você chegou agora, não deixa o like ainda. Segura um pouquinho, quando eu disser alguma coisa que faça sentido para você, aí você me dá o joinha, combinado? Então vamos lá. As 4 formas de colar na segunda fase da OAB. A última é sem dúvida nenhuma a mais importante, fica comigo até o final. Primeira, usar clips. Manda, por que usar clips? Veja, o edital é muito claro a esse respeito. É permitida a utilização de clips coloridos. Manda, eu posso grifar na segunda fase? Posso grifar o meu Vlad? Vlad, para quem não sabe, é o nome do meu vadimeco. Pode. Qual é o problema? Você não pode grifar de modo a estruturar roteiros de peça processual. O que significa? O que caracteriza roteiro de peça e o que não caracteriza? Veja, para mim, parece uma coisa extremamente óbvia e objetiva. Se você grifa os artigos correspondentes a determinado tipo de peça, isso é uma caracterização de roteiro. Mas essa distinção pode não ser muito clara pro fiscal que vai estar no dia da sua prova. Então, para você não correr risco nenhum do fiscal encasquetar que os grifos no seu Vlad caracterizam roteiro de peça, você pode usar clipes coloridos, porque se ele colocar na cabeça que caracteriza, você simplesmente tira os clipes e tá com o Vlad perfeitinho, novinho para usar na hora da sua prova e não vai entrar em desespero. Usar clipes, portanto, é uma maneira lícita, permitida pelo seu edital, de você colar na prova e conseguir usar o mapa da sua aprovação a seu favor. Segundo, usar etiquetas de editora. Aqui não é uma publi, já deixo bem claro, mas nos Vlads da Juspodium, eles vêm com aquela etiquetinha. Vou deixar a foto aqui para você ver. Aquela etiquetinha marca fácil. Se você digitar no Google etiqueta marca fácil, você vai ver do que eu tô falando. Aquelas etiquetas são permitidas pelo edital. Então, se você compra o Vlad da Jus, ele já vem com as etiquetinhas. Se você compra um Vlad qualquer, outro Vlad qualquer, ou se você tem o seu próprio Vlad e está atualizado e você vai usar ele, você pode comprar simplesmente as etiquetas. E isso é muito importante porque ela vai delimitar os códigos principais. Não tem necessidade, se você vai usá-lo só para a segunda fase, de você colocar todas as etiquetas. No meu Vlad, por exemplo, eu marco os códigos mais importantes da minha matéria, que é civil. Então tem lá marcado Código Civil, Código de Processo Civil, Código de Defesa do Consumidor e as leis mais importantes que vêm sinalizadas nas etiquetinhas. E quanto às demais leis manda, isso a gente vai falar na nossa regrinha número 3. Regra número 3, ter um esquema de cores.
Eu uso cores para tudo. Eu uso cores diferentes para sinalizar informações diferentes. Eu acho que esses mapas mentais com cores diversas trazem pra gente uma organização mais metódica. Então eu gosto muito de fazer isso. Por exemplo, você vai pegar clipes pratas e vai sinalizar determinados pontos do seu VLAD. Quais são esses pontos? Primeiro lugar, as leis preferidas da FGV. Manda, como eu sei quais são as leis preferidas da FGV? Mapeando provas antigas. No Jornada, por exemplo, que é o meu curso, meu treinamento preparatório para a segunda fase em civil, eu tenho esse mapeamento de todas as provas antigas e de todas as leis que já foram cobradas, para que você saiba quais leis são as mais importantes. Se a gente pega de civil, por exemplo, lei de alimentos, lei de bem de família, lei do inquilinato, super importante, lei de arbitragem, a lei geral de proteção de dados. Então você vai sinalizar as leis mais importantes da sua matéria. Se você for fazer civil, essas e algumas outras. Penal, as leis mais importantes de penal, tráfico de drogas, a lei de tortura, ou então a lei de execução penal, as leis mais importantes de penal. Se você for fazer trabalho, as leis mais importantes de trabalho. E por que isso, Manda? Porque quando você tem o mapeamento das leis mais importantes, você ganha um tempo absurdo na hora da sua prova. Pegou uma questão que está tratando de arbitragem, você vai direto na lei que já está marcada. Além de sinalizar com clipes pratas as leis mais importantes, você vai sinalizar também os índices. Então eu quero que você sinalize os índices sistemático e remissivo de todos os códigos mais importantes. Vai fazer penal? Do CPP e do CP. Vai fazer civil? Do Código Civil e do Código de Processo Civil. Vai fazer trabalho? Sabe lá como se estuda para esse diabo dessa matéria de trabalho. Mas, de toda forma, vai sinalizar o índice sistemático, que é o índice que traz os artigos por ordem de aparição, os temas por ordem de aparição, e o índice remissivo, sobre o qual nós já vamos falar. Ainda nesse ponto 3, sobre os esquemas de cores, você pode sinalizar com clipes de cores diferentes determinados tipos de peça. Você pode pegar o clipezinho verde, por exemplo, e colocar lá no primeiro dos artigos que trata sobre a petição inicial. Você vai saber que os artigos subsequentes também são importantes para a inicial. Vai colocar de amarelo os artigos da contestação. Vai colocar de azul os artigos onde começa a se tratar sobre recursos no código. Vai colocar em vermelho, clipezinho vermelho, naqueles artigos mais importantes que podem aparecer em diferentes tipos de peça. Tendo tudo sinalizado, vai ficar muito mais fácil de, na hora da sua prova, você abrir exatamente onde você precisa abrir para responder a peça e as questões. Antes de entrarmos no ponto mais importante, na regrinha mais importante, regra 4, já vou pedir para você deixar o seu like se o que eu tô te falando faz sentido e se você tá entendendo como é que você vai conseguir colar de forma lícita na sua segunda fase. E o quarto e mais importante ponto de todos, aprenda a usar o índice remissivo. O índice remissivo não é nada mais, nada menos do que o mapa tracejado até a sua aprovação. E a pena é que a grande maioria das pessoas não sabe usar o índice remissivo da forma correta, porque se soubesse, não haveria reprovação na segunda fase da OAB. Tá absolutamente tudo que você precisa no índice remissivo. Você só precisa aprender a manuseá-lo. Por exemplo, quando nós estamos tratando de questão, quando você identifica a palavra-chave da questão, você pode buscar essa palavra-chave no índice remissivo, que ele vai trazer o rol dos artigos que tratam sobre aquele tema, e você, analisando esses artigos, vai começar a entender qual é o que se encaixa da melhor forma no enunciado. E como é que você acha essa palavra-chave? Vou falar resumidamente aqui, de duas formas. A primeira forma, palavras-chave explícitas, e a segunda forma, palavras-chave implícitas. As palavras-chave explícitas são aquelas que são tratadas no próprio corpo do enunciado. Então nós estamos tratando, por exemplo, de uma doação. O enunciado fala que Paulo doou para José determinado bem e pergunta se aquela doação é válida.
Você sabe que a doação, já apareceu a palavrinha no enunciado, é uma palavra-chave para você ir buscar lá no seu código material, no seu código civil, e ver se aquela doação é válida, se é inválida, se é nula, se é anular. Você vai descobrir se aquela doação pode ou não ser feita. E nós temos, por outro lado, as palavras-chave implícitas. As palavras-chave implícitas são aquelas que não vêm ditas ipsis literis no corpo do enunciado. A FGV, por exemplo, adora cobrar em civil sobre evicção, só que ela nunca traz explícita a palavra evicção no enunciado. Ela narra um contexto de evicção, ela diz que algum bem foi perdido por sentença judicial ou decisão administrativa e ela espera que você entenda que aquilo é uma evicção. Uma vez que você tenha matado a palavra-chave, você vai lá no seu índice remissivo, busca por evicção, vê o artigo que corresponde à evicção e consegue responder com exatidão o que o espelho de correção espera. Então, dominar o índice remissivo é dominar tudo o que você precisa para ser aprovado na segunda fase. E melhor, você vai poder colar de forma 100% permitida pela FGV. É óbvio que nesse vídeo curtinho aqui do YouTube não teria como eu me aprofundar tanto no assunto. Mas se você gosta desse tema, se você quer aprender na prática, mão na massa, como usar o índice remissivo, deixa um hashtag aqui nos comentários índice remissivo para eu saber. Se a gente bater 500 likes aqui nesse vídeo, eu vou fazer uma aula só sobre índice remissivo lá no Clube da OAB. Manda, estou perdida. Sou uma OAB que caiu de paraquedas aqui. O que é Clube da OAB? Clube da OAB é o meu grupinho, meu clubinho de encontros semanais. Todas as semanas nós nos encontramos aqui no YouTube às 17 horas em uma aula ao vivo em que eu me aprofundo sobre temas essenciais para a sua preparação. Então, se você ainda não está inscrita no clube, não deixe de se inscrever porque é 100% gratuito e você vai ter a melhor preparação do mundo para a sua primeira fase e para a sua segunda fase se você escolher o civil. O link de inscrição eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, você clica lá, entra para o clube e nós nos vemos na semana que vem aqui no clube ou no próximo vídeo. Tchau! Para de rir. Diversos. Olhar pra cá.